É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de televisão. Quero começar esse programa agradecendo em primeiro lugar a Deus, porque Ele é a razão da nossa vida. Quando a gente tem o Senhor no coração, tudo nos vai bem, não é verdade? E não desista na caminhada. A caminhada é longa, é árdua, mas lá no fim, aqueles que persistem receberão a coroa da vida. É isso aí. Então, tenha fé sempre e busque nas coisas de Deus a resposta. Quero agradecer sua audiência, seu carinho, viu, meu amigo, a senhora, minha amiga, em todos os pontos do Acre. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, todo o povo do Juruá que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho, viu? É uma honra ter a audiência de todos vocês. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da Auto Acre Veículos, sua concessionária Kia Motors. Olha, a Kia é a empresa, a indústria automobilística que mais cresce no mundo, tá certo? Isso você pode comprovar, inclusive em todas as revistas especializadas de veículos automotores. No Brasil, a Kia está há mais de 20 anos e aqui no Acre é uma empresa do Grupo Recol, uma empresa sólida. Você pode confiar, viu? Então, a Kia tem os veículos mais bonitos do mercado brasileiro. O Kia Picanto, o Cerato, a Sportage, Sorrento. Você também pode adquirir o seu Bongo comercial leve da Kia com preços especiais e ótimas condições para o financiamento. Dê uma passadinha na Auto Acre e comprova essa qualidade. Auto Acre Veículos, Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Seja VIP, seja Kia. Deputada Federal Perpétua Almeida, minha convidada do programa de hoje em 2 blocos para falar de vários temas. A PEC dos soldados da borracha, aprovada na última terça-feira em 2 turnos na Câmara Federal, que gerou aqui, inclusive, uma certa polêmica, um debate com o pessoal do SIACRE, o sindicato que defende os interesses dos soldados da borracha também, com relação à equiparação salarial aos pracinhos da Segunda Guerra Mundial, a questão do salário mínimo, a vinculação, a desvinculação. Vamos falar disso, vamos falar de política. Deputada, boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo. Prazer te receber. Que bonito teu chale, hein? Tá bonita? Tá bonita, como sempre. E com a flor aqui. Ah, mas eu já tô mais feliz, Alan. Eu acho que nos últimos 11 anos, eu nunca entrei no avião para vir pro Acre. Eita, calma. Se emocionou, deputada. Porque essa é uma luta, quando a gente fala dos soldados da borracha, é uma luta dos nossos pais e nossos avós. O meu avô, seu Romildo, foi soldado da borracha. A minha vozinha, Dona Ondina, ela é pensionista. Então, nós acreanos temos aqui quase 8 mil, né? São 7.300 soldados da borracha ou pensionistas, são 12 mil no Brasil. E quando eu vejo as lágrimas da deputada, eu sei que são as lágrimas também de muitos soldados da borracha. Mas a senhora comemorou a Comemorei. aprovação. Esses dias eu acho que eu chorei mais do que eu ri, né? Porque nas últimas semanas era muito difícil participar da reunião dos líderes, que eles nem queriam conversar com isso. Nem o governo. Olha os anos que faz e que está no Congresso. Já passou por vários governadores. E quando o presidente da Câmara disse o seguinte: se o governo não mandar proposta para a Câmara, nós não vamos votar mais nada. Então aquilo me deu ânimo, me deu força. A participação do Márcio Bittar, a participação do Flaviano Melo, do Gladson, do Cibá, do Taumaturgo, da Antônia Lúcia e do Henrique, para mim foram fundamentais nessas últimas semanas. Eu sei, eu trabalhei sozinha há 11 anos. Mas quando eles entraram me ajudando. Porque eles são de partidos grandes. O PT é um partido grande, o Márcio Bittar do PSDB é um partido grande, o Flaviano de um partido grande. Então, eles botaram os partidos na reta final para me ajudar. Eu só posso agradecer. Foi uma conquista que todo mundo me ajudou. E para mim foi bom porque eu lutei sozinha há 11 anos. Mas no final todo mundo entrou. E aí, Alan, eu estava me lembrando, até gravei um vídeo com a imagem, inclusive do Aloysio Bezerra. O meu pai, que tem 91 anos, soldado da borracha, meu pai sempre foi enxerido. Ele chamava o Aloysio de primo Aloysio, porque meu pai nunca esqueceu a briga que o Aloysio teve na Constituição de 88. Mas lá em 88, Aloysio Bezerra, o Nabor Júnior, o próprio Osmi, agora eu não lembro os outros que eram da Constituinte na época, mas eles brigaram para os soldados da borracha serem reconhecidos, porque até então eles nem existiam. O governo deixou eles na mata, do corte da seringa, a guerra acabou e o governo esqueceu deles completamente. Mas naquela época, a briga do Aloysio Bezerra já era para ter um salário igual aos pracinhos de guerra, e não conseguiu. Tudo que o Aloysio Bezerra conseguiu naquela época foi 2 salários mínimos, benditos 2 salários mínimos, porque isso ajudou os soldados da borracha.
15 anos depois, a senadora Vanessa Graziotin chega no Congresso como deputada federal e apresenta a PEC. 556. Quando eu cheguei lá, essa PEC já existia. Que indexava, na verdade, ela equiparava essa pensão aos dos pracinhas, são 7 salários mínimos. Não, eram 10 salários mínimos. Na época eram 10. Mas eu não conseguia aprovar com 10 na comissão especial. Eu tive que botar 7 salários mínimos para poder aprovar e ela ir para o plenário. Depois foram mais 5 anos no plenário. A senhora herdou a matéria da Vanessa Graziotin? Virei relatora. Depois foram mais 5 anos no plenário. Conversei com o presidente Lula na época. Agora, nesses últimos meses, eu conversei com a presidenta Dilma 3 vezes sobre a PEC. E o que ela lhe dizia? Ela disse, vamos resolver, minha filha. Eles estão preocupados. Hoje o governo está cortando tudo que é projeto que chega na Câmara com reajustes. O governo está botando a base para votar contra tudo. E ela abriu esse dos saudades da borracha. Então, Alan, foi... Tem gente dizendo assim, isso é pouco, esse acordo não é bom. Pois é, eu entrevistei aqui o Luziel Carvalho, que é representante do CIACRE. Ele disse, não, nós estamos satisfeitos com o abono, a indenização de R$25 mil, mas não estamos satisfeitos com o salário, a pensão que foi indexada ao índice da Previdência. Deputado, e aí? O que isso significa? Primeiro, na vida, a gente não leva tudo que a gente quer. Porque se eu pudesse, eu tinha aprovado, era 1 milhão para cada um dos saudades da borracha. O governo fez um alerta na mesa de negociação. O governo disse, olha, se eu for mexer na Constituição, eu não posso mais, pela nova lei, eu não posso mais deixar do jeito que está. Eu não posso mais, hoje, o Congresso aprovar nada que mantenha vinculação com o salário mínimo. O governo disse até assim, isso corre o risco de a gente aprovar e depois alguém entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e derrubar. Aí eu disse, então, se vai desvincular do salário mínimo, como é que o governo compensa isso? O governo disse, a gente paga a indenização de R$25 mil e a gente dá um valor de aumento na pensão para eles não perderem. Aí o governo jogou para 1.500, que é para daqui a todo ano, ela passa a ser reajustada pelo mesmo reajuste de todas as aposentadorias do Brasil, então eles não perdem. Até 2018, se você tiver e quiser botar a tabela, você pode botar. Nós temos essa tabela. Até 2018, não fui eu que fiz esses cálculos. Primeiro que eu sou horrível, eu sou ruim de matemática. Vamos colocar a primeira tabela, aquela com base no salário mínimo, Bota que foi aí, a primeira proposta. A primeira tabela, produção. Vamos colocar aí no vídeo. O que seria sem nada. Como é que ficaria essa equiparação salarial e os reajustes ano a ano, começando a partir de agora com o valor de 2013? Pode colocar no ar, produção, é essa tabela mesmo. Vamos lá. Como fica a pensão? Olha 2013 é como está hoje. Como está hoje. É 1.356, para 2014 seria 1.444, para 2015, 1.562, para 2016, 1.690,21, para 2017, 1.828,64. Isso é o que é hoje. Exato. Com a regra do salário mínimo vigente até hoje. Só que tem a proposta do governo, que foi essa aprovada. Foi isso. Vamos ver como é que vai ficar com a proposta aprovada, a proposta do governo, indexando a Previdência. Tá aí, deputada. Olha, vai direto para 1.500, como a senhora falou ainda há pouco. 2014, 1.585. 2015, 1.675,56. 2016, 1.770,90. E 2017, 1.871,66. Ou seja, pelo cálculo da proposta do governo, pelo menos que nós vimos ali, é melhor ficar indexado ao fator previdenciário. E o governo disse assim, Alan, olha, eu vou jogar logo para 1.500 para ninguém ter perda. Agora o governo deixou claro, eu não posso agora fazer uma nova lei vinculando ao salário mínimo, porque isso não pode mais. Então, o governo se preocupou com isso. E, Alan, eu me lembro que quando eu comecei essa luta, logo depois, os saudades da borracha me procuravam. Acho que o segundo ano do governo Lula, o pessoal dizia assim, deputada, tire a nossa aposentadoria da vinculação do salário mínimo, porque o reajuste do INSS está melhor do que o do salário mínimo. É tanto que o Lula assumiu o governo dizendo que ia melhorar o salário mínimo do Brasil. E aí inverteu, o salário mínimo ficou com reajuste melhor. Claro, mas antes o pessoal queria o inverso. Exato. Então, a partir de 2018, quando alguma coisa passa a mudar, dependendo da política do salário mínimo, dependendo do reajuste do INSS, como é que eu vou prever o que vai acontecer depois de 2018? É a economia que vai decidir. Verdade. Não tenho como prever isso.
Pode ser que o índice da Previdência seja melhor do que o salário mínimo. Pode ser que seja, ou não, não sei, pode ser... E a equiparação ao salário dos pracinhas, isso daí não tem mais jeito, Não, né? agora, aquela proposta, ela deixou de existir, a proposta que foi aprovada e que vai para aliás, já foi ontem para o Senado. Que foi a PEC do Arlindo Chinaglia. Isso. Por que eu pedi para o Arlindo ser o dono da PEC e não eu, Alain? Porque para mim não importava isso. O importante era a gente ganhar, botar no bolso do pessoal. E eu sabia que o líder do governo tem mais força do que eu no Congresso. Uma coisa é uma proposta minha, outra coisa é uma proposta do líder do governo. Então, quando o líder do governo assumiu a proposta, eu digo, opa, agora vai. Ou seja, a senhora abriu mão de uma Claro, vaidade porque é assim que a gente tem que fazer. De uma vitória política. E olha, Alain, no primeiro momento, a proposta do governo era 50 mil para os soldados vivos. Não queria nem conversar sobre os outros. Meu pai pulou de alegria, meu pai é soldado da borracha. Aí as viúvas começaram a me ligar, e chorando no telefone. Eu disse, ai meu Deus, eu preciso resolver. Passei um final de semana fazendo as minhas orações, pedindo para as minhas irmãs, tenho 2 irmãs pastoras, fizeram as orações delas, pedi os meus amigos, pedi os velhinhos para orar. E quando chegou na terça-feira, a gente botou a discussão na reunião de líderes, coloquei para o Arlindo, não dá para deixar as viúvas fora. Aí fomos de novo no governo, Tião Viana ligou para a ministra Ideli, conversou com ela, pediu para reconsiderar. Então, assim, no final das contas, todo mundo ajudou. Olha, E aí hoje as viúvas vão receber, os pensionistas também. Na quarta-feira eu entrevistei o Luziel e ele dizia que a luta continua no Senado. O Luziel não gostou da aprovação como foi aprovada, dessa PEC do Arlindo Chinaglia, porque ele disse que poderia ter avançado mais. E eu li aqui na fanpage do senador Jorge Viana, eu vou até ler aqui, deputada, que ele diz o seguinte, no finalzinho, quando ele fala soldado da borracha, agora está com o Senado. Desvincular o reajuste do benefício do salário mínimo não é um bom negócio. Não sei se ainda há tempo para fazermos essa correção, mas conversando com os representantes desse movimento, vamos ver o que é possível fazer. Jorge já não concorda com a senhora, ele acha que é melhor continuar indexado ao salário mínimo. E aí? O Jorge é uma pessoa importante, é um senador da República, vice-presidente do Senado. Vai que ele consegue um acordo com a Dilma melhor do que o que eu consegui? Aquilo ali foi tudo que eu consegui depois de 11 anos de muito sacrifício, de muito esforço sozinha nessa estrada. Mas ele é um homem importante. Aliás, ele foi governador do Acre 2 mandatos. No mesma época que o Lula era presidente e que a PEC estava no Congresso. Ele é amigo do Lula. Eu pedi na época para o Lula, ninguém conseguiu. Mas agora, se o senador conseguir um acordo melhor do que o meu, ele tem mais poder do que eu, porque ele é senador da República. Eu ainda estou tentando chegar lá. Tá então, certo. Alain, agora, só para explicar qual é o procedimento. A PEC foi aprovada na Câmara, 2 sessões. Foi uma confusão para a gente votar as 2 vezes na mesma noite, porque isso também não podia, e a gente conseguiu convencer. Votou em 2 turnos? Votei mais de 15 deputados federais que estavam nos estados. 11 horas da manhã eu comecei a ligar pedindo para eles pegar um voo e ir para Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul. Foram para Brasília os deputados, meus amigos, para votar na PEC, porque senão a gente não tinha quórum. E ontem a PEC foi para o Senado e eu acompanhei, fui lá acompanhar. Eu e a senadora Vanessa tivemos uma conversa com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Ele já garantiu que a Vanessa vai ser a relatora no Senado, porque foi uma forma também de homenagear a senadora. Foi ela a autora da primeira proposta. Sem dúvida. Se o Aloysio Bezerra estivesse lá, que foi o autor da primeira proposta, seria ele. Agora, como é que funciona, Alain? Votamos, agora é com o Senado. Se o Senado aprovar a proposta do jeito que está, é provável que até o Natal, cada um bote seus 25 mil reais no bolso. Olha que notícia boa. Então, agora, se tiver alguma mudança no Senado, ela volta para a Câmara e começa tudo de novo. Então, vamos atrás de tempo, de articulação, de botar na pauta. Aí eu não sei como é que vai ser. Vou dar uma paradinha para o intervalo. Volto com o segundo bloco também com a deputada Perpétua para falar de eleições, de pré-candidatura ao Senado, também de outras matérias, como é que a deputada vê todo esse movimento político. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Até já.